Então, aqui, olha, bom dia. Aqui quem fala é o professor Gilson Gomes Bento. Aqui começando aqui a nossa gravação da nosso encontro neste curso de grego clássico e koiné no nível avançado. E eu estava falando sobre alguns materiais aqui que eu estava compartilhando com vocês, né? Um deles é esse material aqui, esse PDF aqui do governo da Espanha, que ele é intitulado Grego Uno, né? Primeiro bachillerato, pode ser pronunciado bachillerato, mas eu acho que a gente vai dizer mais fácil bachillerato, né? Que é como se fosse assim um ensino médio, né? Assim, liceu clássico, alguma coisa assim, né? O Aí aqui é um material para estudo à distância, né? E ele é muito rico para vocês lerem. Ele tem 305 páginas apenas. E eu acho que ele é muito rico. Ele tem quantas unidades? Ele tem assim umas 12 unidades. Cada unidade tem entre 5 a 10 capítulos, né? Mas o. E aí, assim, é interessante porque ele não fala, não é apenas uma gramática, ele também é um manual que fala sobre a história da língua grega antiga e sobre os gêneros literários e sobre a literatura grega. Então, em poucas páginas, relativamente poucas páginas, porque são 305 páginas apenas, ele fala sobre muita coisa mesmo. Então, eu aconselho a vocês que estão no avançado, se vocês puderem ler, né, esse material completo, vocês vão conseguir pegar umas referências que vocês talvez não tenham, sabe? Falando sobre. Talvez vocês não tenham tido tempo de ouvir falar de alguns escritores gregos que são importantes. E aí, esse material aqui ele vai falar e vai apresentar para que você depois vá atrás de ler. Então, é muito interessante esse livro aqui. E aí mas ele também funciona como um manual de gramática, ele também apresenta a gramática, então a gente está estudando perfeito, você botar como é que escreve perfeito em espanhol, é perfeito, né? Perfeito. E aí aqui no onde é que ele vai falar sobre perfeito aqui? Espera aqui. Deixa eu voltar lá para o índice, que é mais simples eu mostrar no índice e depois a gente vai lá para a página principal. Ixi. Então aqui, olha, ele começa aqui falando do imperfeito. Na verdade, ele fala do imperfeito, né? Aqui na página 51, aqui na unidade 3. Aí ele fala do perfeito mesmo aqui no capítulo 4 da unidade 8, né? Aqui na página 159 do livro, sem ser, acho que não sei se é do PDF, vai ter uma variação, mas deve ter uma variação. Aí vai falar aqui perfeito dos verbos contratos, definição e suas características, né? Perfeito dos verbos contratos, perfeito aspirado, radical, né? Perfeito, reduplicação, que a gente chama em português redobro também, né? Aí onde é que ele fala mais do perfeito? Ele vai falar mais do perfeito aqui, futuro, aorista e perfeito, médios dos verbos temáticos, né? Então ele vai falar sobre os verbos médios, né, não contratos, os verbos médios em labial, dental e gutural e os verbos médios contratos. Deixa eu ver aqui, aí isso aqui já na unidade 9, no capítulo 5 da unidade 9, ali nas páginas 180 e seguintes. Aí, deixa eu ver aqui se eu já vou lá para onde ele começa a falar do perfeito. Porque aí ele fala muito do sistema verbal grego aqui nas páginas
95 do PDF, né? Ele vai fazer a introdução à flexão verbal. E aí é interessante dar uma lida aqui, né? Porque ele vai comparar, né? Vai falar. Aqui, então, as páginas do PDF estão bem direitinhas. Aqui a página 95 é a página 95. Aí o. Então aqui ó, ele vai falar, tentar fazer a diferença entre presente, aorista e perfeito e futuro. Então ele vai dar umas. Vai falar, fazer umas comparações com o inglês, vai falar sobre vozes, falar sobre pessoas. Então é interessante você dar uma lida aqui sobre aqui nessa parte. Aí, deixa eu ver se eu chego lá na outra parte. O imperfeito, e aí, assim, prefixos, auristo, aumento, imperfeito, aumento, imperfeito. Ó, tá aqui já tá chegando aqui na página 159, ele já vai falar do perfeito propriamente dito. Aí, então ele vai dar algumas definições e características. Delcides, você pode ler para mim? Posso sim. Deixa eu ampliar aqui que eu estou no celular. Pode ler como se fosse português, traduzindo. Tá bom, tá bom. Definição e características. O perfeito grego expressa resultado presente de uma ação passada. Delio, desatar. O perfeito, leluca, significa tendo desatado. Pois em espanhol, em português, nem sempre se pode manter esta matiz e a tradução mais frequente é desatado. Isso, na verdade, seria isso mesmo. A gente não consegue dizer. Não, porque aqui tem. Você falou né? Aqui no espanhol seria tipo ei, né? Do verbo haber, né? Mas em português a gente diria Ah, mais sim, sim. desatado, sabe? O que a gente consegue dizer mais assim é desatado ou está desatado, né? Então, quando a gente vai traduzir o Lélica, a gente pode dizer assim, tenho desatado, mas também pode dizer é desatado ou está desatado. Tá dando bem claro isso? Porque é o resultado Isso, presente de uma ação passada. perfeito. Perfeito. Continue. Se caracteriza pela reduplicação, geralmente consistente na repetição da consoante inicial da raiz seguida de y, ao que logo veremos algumas particularidades, e por desinências especiais. E na voz ativa, uma grande maioria de perfeitos anadem, eu não sei o que é anadem, Acrescentam. acrescentam à raiz uma característica capa. Isso. Então, aqui, olha, reduplicação, desinências especiais e característica capa. Reduplicação, no português, a gente também chama de redobro. Redobro. E o que é o redobro? É uma repetição da consoante inicial do radical, né? Seguido da vogal Y. E a gente vai ver os exemplos. E também vai aparecer umas desinências especiais para o perfeito e também uma característica. Característica seria alguma coisa com um sufixo, né? Uma desinência, né? Também é um termo gramatical que a gente usa, característica, né? Aquele capa ali. O, bom, acho que isso continue. Acho que a gente vai entender melhor quando a gente ver a tabela. O tema do perfeito tem um passado, o mais que perfeito, que leva, portanto, ao aumento, ademais a reduplicação. Os modos se caracterizam igual ao do presente. O subjuntivo tem vogais temáticas largas, o optativo, a característica oi e o imperativo, desinências especiais. Isso. Aí aqui, quando ele fala de vogais temáticas largas, a gente normalmente diz longas, né? Longas. Então, a vogal temática no subjuntivo é alongada, né? Quando é ômicron, vira ômega. Quando é y, vira eta, né? Lá no optativo, tem essa característica, essa desinência,
sufixo, né? Oi, que às vezes vai contrair, né? Com outras vogais para poder formar outra coisa, mas a gente acha esse oi, né? E aí, numa forma verbal, já pensa, isso aqui é optativo. E o imperativo tem outras desinências especiais. Pode continuar. A tradução mais frequente de um perfeito é como segue: indicativo, é desatado, tendo desatado, subjuntivo, haja desatado, tenha desatado, optativo, houvera desatado, tivera desatado, imperativo, tem desatado, e o mais que perfeito, havia desatado. Isso, exatamente. Aí acho que aqui ficou. É uma coisa assim que às vezes você tem que. é, eu posso repetir aqui, então, tipo, é desatado, né? Seria o perfeito, né? Assim, do indicativo, né? Ou tem. Ou Aí aqui, na verdade, quando eu digo é desatado, parece mais terceira pessoa, né? Mas assim, a gente diria, né, para a primeira pessoa, eu diria assim, sou desatado, né? Ou estou desatado, ou diria também assim, desatei, desatei e está desatado, alguma coisa assim, né? Aí tem o desatado, seria uma forma que nem sempre a gente consegue usar. Tem o desatado. Muitas vezes a gente vai ter que dizer desatei, né? No perfeito do indicativo. Aí o subjuntivo ele dá aqui as opções haja desatado, né? Que eu tenha ou tenha desatado, né? Que eu haja desatado ou que eu tenha desatado. O optativo ele botou assim, tivera desatado, né? Ou houvera desatado, né? O imperativo ele botou assim, tenha desatado, assim mas assim é mais assim uma coisa assim mais no ele botou tem desatado, mas a gente diria também tenha desatado, né? Tenha desatado, porque é um imperativo, né? Tenha desatado, né? Tenha desatado. E o mais perfeito a gente diria havia desatado, né? Ou tinha desatado. A gente em português consegue dizer também tinha desatado, né? Não só havia desatado. Tudo bem? Isso, perfeito, professor. Sim. Aí, às vezes, quando o optativo vem acompanhado desse a gente não diz assim, houvera desatado, a gente diz assim, haveria desatado. Ou como é que diria? Teria, né? Haveria desatado e teria desatado. Que dá uma ideia como se fosse um condicional, né? Quando o optativo é combinado com essa partícula an, né? Aí dá não se traduz esse an. A daça muda, né, a tradução do verbo, quando essa partícula an acompanha o optativo, né? Aí viram alguma coisa assim como teria desatado, haveria desatado. Isso o perfeito do modo optativo. Vocês estão entendendo? Ficou um pouco mais difícil, mas acho que sim. Não, mas é porque é mais difícil mesmo. Aqui seria numa frase condicional. Tá entendendo? Seria se eu digo assim, porque a gente. Aquele. Onde é que está a tabela aqui? Pronto, aqui é a tabela. A tabela se eu digo assim, lelicoime, lelicoime, eu estaria dizendo assim, eu estaria dizendo assim, teria desatado se alguma coisa acontecesse. Tá entendendo? Mas teria que ter esse lelicoime e aquele tá entendendo? Lelicoime Sim, sim.
É isso que ele quer É dizer. isso que o an sempre aparece como optativo, né? Como é? O an sempre aparece como optativo, independente do tempo verbal, né? Não, ele aparece às vezes com subjuntivo também. Mas aí Ah, você tem que estudar as condicionais, né? Assim, porque vai haver uma diferençazinha de significado quando você usa com o subjuntivo ou quando você usa com o optativo, né? E aí também a formação do tipo de condicional vai mudar também, porque às vezes você vai ter uma condicional mais realista ou uma condicional mais irrealista, né? Uma coisa assim, tivesse eu feito isso, teria feito aquilo. Então você tem que ver assim como é que fica a relação, né? Mas aqui isso é uma questão mais de sintaxe. Primeiro vamos ver a morfologia, né? Então, se você não sabe a morfologia, fica difícil de depois você estudar a sintaxe. Então, aqui, olha, então, o perfeito do indicativo do verbo lio, né, fica assim: lelica, lelicas, lelique, lelicamen, lelicate, lelicasi. Então, perceba aqui que tem o radical do verbo lio, que é a maioria das gramáticas usa como um padrão para fazer essas tabelas, que é o verbo desatar, soltar, libertar, termina na consoante, melhor, começa na consoante li, lambda, na consoante lambda. Vocês estão vendo aqui? A consoante lambda, lambda. Ux. Aí, o que acontece? Essa consoante, ela vai sofrer uma reduplicação, um redobro. E aí ela vai para poder formar o radical do perfeito. E aí vai ter esse lambda vai repetir e esse lambda vai ser acompanhado de um epsilon. Então fica lelu, lelu. O radical era lu e fica lelu, lelu. Aí ainda é acrescentado uma descendência ou também a característica capa e ainda uma terminação alfa, né? Uma terminação aqui é, que seria uma terminação que daria uma ideia de número pessoal, né? Seria a primeira pessoa, né? Do singular, né? Então, lelica seria, né? Eu tenho desatado, eu desatei, né? Eu desatei e está desatado, né? Uma coisa assim, né? Aí é lelico, né? Aí seria que é o subjuntivo aqui, é diferente porque o alfa, né, vira um ômega, né? Então é uma aqui esse alfa provavelmente era breve, mas acontece alguma forma de alongamento que você fica com ômega no lugar desse alfa aqui. Então fica e aí eu puxo o acento para para paroxítono, né? Fica lelico, lelico. Então lelico é que seria que seria o tenha desatado, né? Que eu tenha desatado, né? Aqui ó, tenha desatado, haja desatado, que eu tenha desatado, que eu haja desatado. Aí aqui o optativo aparece aqui esse oi e aí ele usa, né? Ele usa mi, a descendência mi, né? Aqui na primeira pessoa do singular, não usa omega, usa mi. E aqui usa sigma, aqui não usa nada, aqui usa mente, e aqui ele usa aparece um n, né? Que é um pouco assim irregular esse n, mas aparece. Isso aqui para o optativo. Então, isso aqui, o lelicoimi seria o que ele tá dando sentido de tivera desatado, né? Houvera desatado, lelicoimi, tivera desatado. Quando você põe, né, o an, ficaria uma coisa teria desatado, haveria desatado ou haveria solto, né? Aí o imperativo aqui é lelique, seria tipo tenha desatado,
Leliqueto seria uma coisa como que seja desatado, né? Leliquete seria tende desatado, né? Uma coisa assim, né? Ó, tenham desatado, né? Se leliquete e leliconton seria que sejam desatados, que tenham sido desatados, uma coisa assim, né? Aí o mais que perfeito, né? Ele, além do redobro, vai haver um aumento. Então, o mais que perfeito, o que acontece é que, além do redobro no radical, vai haver um aumento. Então, aparece um outro Y aqui, e a terminação, né, vai ter o capa, né, com uma característica do perfeito, e vai ter uma terminação especial aqui, né, um conjunto de terminações especiais. Ein, eis, ei, eimen, eite, eisan. Eisan ou esan. Isso para o mais que perfeito. O Aí aqui o. Então aqui, lembrando que isso aqui teria um sentido como tinha desatado, havia desatado. Eu havia desatado, tu havias desatado, ele havia desatado, nós havíamos desatado, eles haviam desatado, vós havíeis desatado, eles haviam desatado. E aí o infinitivo, ainda tem o infinitivo lelikenai, que a gente traduz como haver desatado, ter desatado. Tudo bem? Tá ótimo. É que eu acho essa tabela muito boa porque ela é bem completa, porque às vezes o Atenazi ele não apresenta uma tabela tão completa como essa para poder não confundir com muita informação. Né? Mas essa aqui está bem completa e lembrando que isso aqui é na voz ativa. Essa aqui é na voz ativa, né? Não está na voz médio passiva, está na voz ativa. Tudo aqui é voz ativa, isso aqui. Pode parecer para você que pode dar uma ideia de passivo, mas não é uma ideia de passivo. O problema é porque quando a gente fica utilizando, né, o particípio nas nossas traduções, a gente pode pensar que aquele ali é uma passiva. Quando eu digo tem um desatado, ou uma coisa assim, né, pode acabar parecendo que é uma passiva, mas não é. É porque ele é uma ideia de que já foi concluída a ação. Né? É um estado presente, resultado de uma ação que se realizou no passado. É uma coisa que você tem que então, olha, se diz que o perfeito é tem um aspecto estativo, né? Expressa um estado. Então, muitas vezes ajuda você a colocar um advérbio, uma coisa assim, tipo já. Tipo, eu já desatei. Ou já tenho desatado. Compreende? Colocar uma palavra já. Para poder dar a ideia do perfeito. Pelo menos para mim ajuda colocar a palavra já. Eu já desatei, eu já tenho desatado. Porque se eu digo tenho desatado, você pode ser que não você entenda outra coisa no português. Entenda que eu estou fazendo a mesma coisa nos últimos dias. Não, não é isso. Eu tenho um estado, né, presente, resultado de uma ação completada no passado. Por isso eu posso dizer já. Eu já tenho desatado. Mesmo que no grego não tenha a palavra já. Não tenha éder. Tudo bem? Fala comigo aí, gente, porque eu não estou olhando para a videoconferência porque eu estou compartilhando a tela cheia. Viu? Pode falar comigo. Eu acho essas tabelas aí também muito úteis para consulta, para visualizar.
Muito bom mesmo. Pois é. Aí aqui ele vai falar sobre o perfeito dos verbos contratos. Você pode ler para mim? O perfeito dos verbos contratos, igual que seu futuro e auristo, alarga a vogal do tema. Alarga aqui você entende, você pode entender alonga, né? Vai, se é Y vai virar eta, se é ômega vai ficar ômega, se tem uma contração vai ficar, pode ficar U, né? Pode ficar alfa longo. Lê agora aí os exemplos. Os perfeitos dos verbos em al têm reduplicação e alongam o alfa do tema. Este alfa longo passa a eta, salvo se vier precedido de y, iota e rho. Aí ele dá os exemplos. Timal, no perfeito, tetímeca, pois, draw, fazer, Não, pois não, perfeito, aqui é um porém. Esse aqui porém, é um draw, porém. tá certo. Porém, draw, fazer, o perfeito dele é dedracar. Isso. Então aqui é como se fosse aquela regra do alfa puro. Do alfa puro. Você lembra lá da primeira declinação que tinha a regra do alfa puro? Do rei, a regra do rei, Ró, Y, Iota. Então, aqui quando você vai fazer o perfeito dos verbos contratos em alfa, normalmente aquela vogal alfa vai alongar para eta, antes do capa, né? Mas quando o verbo vier seguido de quando essa vogal alfa vier seguido de um ró, ou de um y, de um iota, ela permanece alfa e alonga para um alfa longo. Então aqui é dedraca, dedraca. Vocês estão entendendo? Esse alfa aqui de dedra vai ser longo, vai ser dedraca, dedraca. E aquele ali fica tetimeca, tetimeca. Tudo bem? Aí agora os de Y, os contratos em Y. Os perfeitos dos verbos em eo têm reduplicação, redobro e alongam o y do tema em eta. Filéu, perfeito dele é pefileca. Pefileca. Para P, é, para P em vez de fe, ver o apartado 4.6 A sobre a reduplicação. Isso, porque o que aconteceu aqui foi que o filéu, ele o radical começa com a consoante aspirada, né? Não fi. Aí, quando vai ter a reduplicação ou redobro com as consoantes aspiradas, não vai aparecer a consoante aspirada, vai aparecer a consoante não aspirada. E qual é a consoante não aspirada para fi? É pi. Por isso que apareceu P e não Fe. Deu para entender? Sim, sim. Sim, agora lê agora os de Omicron, os contratos em Omicron. Os perfeitos dos verbos em o têm reduplicação ou redobro e alongam o ômicron do tema em ômega. E, De lo, o perfeito dele é dedéloca. isso, Dedeloca, Dedeloca. Então, esse aqui é mais simples. O que dá um certo trabalho é os em alfa, né? Que pode ser alongar para eta ou alongar para um alfa longo, né?
Mas o epsilon faz sentido alongar. Ele alonga para eta e o ômicron alonga para ômega, né? Tudo tranquilo, né? Aí aqui o perfeito aspirado. Acho que aqui ele está falando a mesma coisa lá que eu falei, mas não sei se é a mesma coisa. Acho que você pode ler para mim aí? O perfeito aspirado, o perfeito de alguns verbos em labial, gama ou gama Não em. é gama não, é um y mesmo. É um i Ai, em, i em pital. ah, isso. E em T, piti, e Isso, gutural, em lugar de capa, apresentam aspirada a correspondente consoante do tema. No presente, tribo, o perfeito, tetrifa, o e presente, pleco, e o perfeito, peploca. isso. Agora eu entendi. No lugar do capa, que era a característica, né, lá do perfeito, eles aspiram a última consoante do radical. Então, consoante, quando é uma labial ou quando é em pital, né? Então, aqui ele dá o exemplo com beta, né? Que é uma labial. Então, o beta vira fi, né? Porque o beta, a versão aspirada de beta é fi. Então, ao invés de aparecer um capa, não vai aparecer beta capa, vai ser fi. Então, ficou tetrifa. E pleco, a versão aspirada de capa é ki, ou ri. Então, ficou peplocha. Acredito que os verbos que terminem em pital também vão virar com fi, né? Apesar de que ele não deu um exemplo aqui. Mas lá no Atenásia talvez dê. Talvez dê. É porque aqui ele não quis dar. Aí deixa eu ver se no Atenásia dá, só para ter certeza. Não, mas essa aqui tá. Essa aqui tá super travado, não sei porquê. Até agora não. Pronto, destravou. Deixa eu ver se ele dá aqui o exemplo aqui, desse caso. Acho que no inglês dá, mas aqui, para eu ver aqui, aqui ele dá mais ou menos os mesmos exemplos. Cadê o exemplo com pital? Pital aqui. Deu não. Não tô vendo aqui com pital, não. Não, mas isso aqui na verdade é aquele outro caso. Deixa eu ver aqui se ele deu. É mais para baixo, seria, deixa eu ver. Aqui são os contratos, né? O problema é que ele, na Tenaz, ele apresenta primeiro as, os médios, e depois é que ele vai apresentar os ativos. O médio, melhor, ele primeiro apresenta os médios passivos, depois ele vai apresentar os ativos. Aqui dá pra gente ver como é que fica, né, no médio, né? Aquele caso lá, né? Quando é bilabial, né? Vai vai ficar assim, uma coisa assim, tipo. Vai ter um 2000, né? Vai aparecer assim, um 2000, vai aparecer psi, leleiptai, leleimai, lelei. Acho que aqui cada um é um verbo diferente. A leleiptai. Não modifica. Não aparece um capa.
Não aparece o kappa. O... Deixa pra lá. Vamos continuando aqui. A reduplicação do perfeito. Lê para mim. Ah, não, peraí. Eu pulei aqui. Perfeito radical. Alguns verbos não têm capa no perfeito, senão apenas na reduplicação e nas desinências do perfeito. Isso. Às vezes com um grau vocálico diferente, que... Costuma. Como? Sou ele, costuma. Ah, que costuma ser o grau ômicron. Presente, sepo, perfeito dele é se sepa. Presente de leipo é leloipa. Isso. Então aqui isso aqui a gente chama de perfeito radical. E aí o que acontece é isso, não tem o capa, não aparece o capa. O que é que acontece? Você vai ter uma mudançazinha que a gente chama de umlaut, às vezes, né? Vai haver uma mudança no coisa, né? Na vogal do radical. A vogal do radical. Então, ó, por exemplo, ali, a vogal do radical de sepo, aqui não aparece capa, não aparece capa. Até fica difícil para mim perceber qual foi a mudança aqui em sepo. Eu tô até em dúvida aqui. Leipo eu consigo ver. Leipo foi assim. De ei mudou para oi. Você tá vendo? Aqui, ó. Ei mudou para oi. Aí, ó, ele fala aqui do grau ômicron, né? Então, lei, loi. No cepo só teve o redobro, né? Só teve o Só isso. redobro, não teve nem aquela outra, não teve aspiração, né? Que nem tribo, né? Não teve aspiração que nem tribo, mas também não teve essa mudança do radical, né? Então ele juntou aqui esses dois porque eles têm uma espécie de irregularidade, né? Então ele diz assim, alguns verbos não têm o capa no perfeito, somente, né, a reduplicação e as desinências de perfeito, que esse seria o caso de sepal, né? E às vezes um grau diferente, vocálico diferente, que costuma ser o grau ômicron. Então esse aí é o caso de leipo, que era leipo radical, fica loip, né? Leloipa, leloipa. Então, ficou assim. Então, ele juntou aqui grupos que são irregulares, né? De alguma maneira. Tranquilo? Vamos para a próxima, que é reduplicação do perfeito. Lê para mim. A reduplicação é o rasgo, o traço característico dos tempos do perfeito em todos os seus modos. Basicamente consiste em repetir a primeira letra da raiz verbal mais y diante do verbo. Por exemplo, de luo, o perfeito, leluca. Isso. Então, aqui ele está te explicando, aquele negócio que a gente já explicou, né? Eu já expliquei lá em cima. Vai, continua. Esta regra geral da reduplicação pode, sem embargo, ver-se alterada por razões fonéticas, do seguinte modo. A. Se o verbo emprega... Não, começa por uma aspirada. Fi, feta ou que. Tô aqui com as crianças. Tudo bem, tudo bem. Peraí, mas vai dar certo. Se reduplica com a...
Ô, Cícero, assume aí. É porque ele está num evento, ele não pode não. Não, olha, se reduplica com a surda correspondente, respectivamente pi, tal, capa. Por surda, você pode entender desvozeada também, né? A correspondente dessas aspiradas, né? Aspiradas fi, teta, ki, né? Correspondem às surdas ou desvozeadas pi, tal, capa. Essa mudança fonética se chama dissimilação das aspiradas. A lei de Grassmann o presente fio tem o perfeito, né? Pérfica. O presente choreo tem o perfeito que é choreuca. O presente fio tem o perfeito téfica. Então você perceba aí, né, que de fi você tem o redobro em pi, de ki você vai ter o redobro em capa, de teta você vai ter o redobro em tal. Aí agora B. Se um verbo começa por uma oclusiva seguida de uma líquida, só se reduplica a oclusiva. Exemplos. No presente cleio vai ter o perfeito quecleca. Então o lambda não vai junto, vai só o capa. Quecleca. O presente pleo vai ter o que vem de pleo, tem é um navegar, né? Tem um aí vai ter um perfeito pepleuca. Então não vai o lambda, vai só o pi, pepleuca. O presente tribo vai ter o perfeito tetrifa. Então não vai o ró, vai só o t, ou melhor, o tal. A exceção, os verbos que começam por gamma-ni usam o aumento em lugar da reduplicação. Por exemplo, o presente ignorizo vai ter o perfeito ignórica. Então aqui os verbos começam com gama ni, né? Não vai ter o redobro, vai aparecer um aumento no lugar do redobro. Isso aqui você já vai estranhar, mas também vai aparecer o capa ali como característica do perfeito para dar uma dica que aquilo ali é um perfeito. Então, ignórica, né, é um perfeito, não é auristo. Ignórica. Aí aqui, geralmente os verbos GC, né? Geralmente os verbos que começam por vogal, por ró, por consoante dupla, ou por consoantes exceto oclusiva mais líquida, ou melhor, ou por duas consoantes, exceto oclusiva mais líquida, utilizam o aumento no lugar da reduplicação. Exemplos: horizo, que tem aqui uma consoante dupla, que é o zeta, né? Vai ter o perfeito horica. E aqui houve um alongamento, né, de quantidade, né? Então era ômicron, ficou ômega, né? Hórica. Mas tem o capa ainda também, característica do perfeito. O presente ripto vai ter o perfeito erifa. Então aqui também aqui vai aparecer, né, o que vai aparecer aqui, gente? Aparece aqui. Aqui foi qual a casa aqui? Começa por Ró. Na verdade, aqui teve como se fosse um redobro, né? Erifa. Teve um redobro aqui. Eu não sei o que ele estava falando aqui. Está dizendo que teve aumento no lugar da reduplicação. Ah, sim, é verdade. Agora eu entendi. É porque se fosse redobro,
o Y estaria depois do Ró, né? Seria rerifa, rerifa. E não é rerifa, é erifa, erifa. Isso aqui ficou bem irregular, né? Erifa. Então, em lugar de ser rerifa, ficou erifa, erifa, erifa. Com dois Rós. Erifa. Bem diferente esse aqui. Aí Sao ficou epsalcar, epsalcar. O perfeito, né? Aí aqui porque aqui tem, é uma consoante dupla, né? Que é o psi. Aí strateo vai ficar estrauteca, estrauteca. Então aqui eram duas consoantes, né? Sigma tal. E aí então no lugar de repetir a primeira, no lugar de ser cetrauteca, cetrauteca ficou estrateuca. Se fosse regular, como estava sendo, seria cetrauteca, né? Cetrauteca. Mas ficou estrauteca, estrauteca. Então ficou com aumento, né? Uma analogia, né, com o que houve aqui com o aorista e com o imperfeito, né? Nesse perfeito aqui. A gente só sabe que é perfeito porque tem um capa ali, né? Para marcar que é perfeito. Estrateuca. Aí tem a reduplicação ou redobro ático, ática. É própria dos verbos que começam por alfa, ômicron, epsilon, seguido de uma consoante e consiste em repetir a primeira vogal e a primeira consoante da raiz diante do aumento temporal. Exemplos: presente, acua, o perfeito vai ser aquecoa, aquecoa. E então aqui, por exemplo, tinha uma deixa eu ver se eu outro exemplo. Agueiro, agegerka, agegerka. Egueiro, egegerka, egegerka, egegerka. Então aqui o que está acontecendo aqui, gente? Vamos ver se vocês entendem aqui junto comigo. O que é a reduplicação ática? Oi, quem foi chegou? Bom dia. Tinha caído aqui minha internet, professor. Oi, tudo bem? Então a gente está lendo aqui, né, as gramáticas aqui, vendo aqui, ó, tentando entender o que é a É reduplicação. o Cícero. Eu estou ouvindo. Sou eu, Cícero, professor. Eu reconheço. Ah, tá certo. Eu estou tentando entender o que é a reduplicação ou redobro ático, né? Deixa eu olhar aqui no outro material. Alguns verbos cujas raízes começam com vogal fazem a reduplicação ou redobro ático, que é uma dupla reduplicação, com a primeira vogal em grau breve e a segunda em grau longo, né? Então, orig fica orica, orórica, orórica, orórica. Então, tem um duplo redobro, né? O primeiro é ômicron, o segundo é ômega. Então, aqui, de op, você tem opopá, opopá. Então, fica ômega e ômicron e ômega. Deixa eu ver aqui, voltando para cá, se foi isso que aconteceu. Em acua, né? Então, se era assim, acua, ficou o quê? O alfa, né? O alfa é breve e o eta é longo. Então, ficou a quecoa, a quecoa, a quecoa. Eu só estranhei esse ó. Não sei se isso aqui é isso mesmo. Esse ó. Eu esperaria a queca. A queca. A queca. Mas ficou a quecoca. A quecoa. A quecoa. É isso mesmo, é, gente? Vocês têm um dicionário aí fácil para poder verificar se é isso mesmo. Eu vou verificar, que eu fiquei em dúvida aqui se é isso mesmo.
Vai que tenha tido um errozinho de digitação. Normalmente eu não vejo o perfeito de acuo, não é uma coisa tão comum. Vou olhar aqui no dicionário aqui para ver se qual é o perfeito de acuo. Ah, mas ele deu assim todo errado, deixa eu ver. Acuo. Deixa eu ver aqui como é que é. Acuo, deixa eu ver aqui. Ver aqui, perfeito. A Quecoa. E era mesmo, a Quecoa. Tava certo. Eu aqui estranhei. Mas tá aqui, a Quecoa. A Quecoa. Vamos voltar lá para lá. Que era a Quecoa mesmo. Aí aqui o. Então, aqui, né? No, então, em Agueiro ficou a Gegerka. A Gergerka. Então, aqui o redobro duplo aqui foi porque apareceu aqui um eta aqui, né, que é a versão longa de y, e aí apareceu um alfa, que é como se fosse a versão breve, né, mas poderia ter aparecido um y, mas apareceu foi na verdade porque aqui era um alfa, né, no presente era um alfa, né. Então ficou assim, né? A Ger, a Gegerka. Bem curioso, bem curioso. Porque poderia ser só é, poderia ser só Gagerka, mas não, ficou a Gegerka. Aí o Egueiro ficou Gegerka, Gergerka. Poderia ser só é, poderia ser só Egerka, mas ficou Egergerka. Então ficou tendo dois redobros, duas reduplicações. Uma com um redobro de aumento, né, porque o radical começava em vogal. Esses radicais aqui começam em vogais. Então teve um redobro assim, como se fosse um aumento de quantidade, né? Onde apareceu um aumento, uma vogal lá que era a versão longa da vogal inicial do radical. E fora isso apareceu também a consoante que vem depois dessa vogal, e antes dela ainda apareceu a versão breve da vogal que iniciava o radical. Não sei se eu fui bem claro, mas foi isso que aconteceu aqui em Acuo, né? A Queco, Ecoa, em Agueiro, a Gegerka, em Egueiro, Gegerka. Isso a gente chama de redobro ático ou reduplicação ática. Aí que é como se fosse uma dupla, um duplo redobro, né? Aí aqui, nos verbos compostos, e a reduplicação ou redobro, né, se coloca entre a preposição e o verbo simples, como vimos, né, que ocorre também com o aumento. Então, catalio vai ter a preposição funcionando como prefixo catar, né? Você não vai colocar não vai dobrar K, você vai dobrar o lambda mesmo. E aí você vai botar assim, catalélica. Então o redobro fica entre a preposição funcionando como prefixo e o radical. Então fica catalélica. Há que também ter em conta que a preposição assinala o verbo de forma secundária e por razões morfossintáticas.
entre a reduplicação forma parte da estrutura verbal da conjugação grega. Não entendi esse comentário aqui. Acho que ele está querendo só dizer que querendo dar uma explicação, né, de por que isso acontece, né? Que a preposição seria uma coisa mais secundária, né, do que o redobro, né? O redobro seria uma coisa que acontece, né, antes desse acréscimo da preposição. Aí aqui o mais perfeito leva o acento diante da reduplicação. Melhor, leva ao aumento em frente da reduplicação. Então, para poder fazer o mais perfeito, você tem a reduplicação, o redobro, mais o aumento, que a gente já estava acostumado do aoristo e do imperfeito. Então, fica assim. Lio é o presente. Lelica é o perfeito. E eleliken, na verdade, eleliken é o mais que perfeito. Então, teve aqui umas camadas, né? Lu, lelu, elelu. Então, esse Y aqui é um aumento que vai ser acrescentado ao redobro, que já era o radical do perfeito. E aí aqui você tem um capa e essa terminação aqui é número pessoal específica para o mais perfeito. Aí aqui ele dá um vocabuláriozinho legal para você dar uma estudada, né? Verbos aqui que ele cita aqui, akuo, o perfeito akekoa, que é o ouvir, né? Aletheo é dizer a verdade. Buleo seria deliberar. Getheo seria alegrar-se. Getheo não é muito comum, não conhecia. Getheo. Terapeu é cuidar, curar, né? Kindineo é correr perigo. Polaqueo é adular. Polaqueu é adular. Polaqueu. Será adular mesmo? Deixa eu ver aqui o que é que o dicionário diz para polaqueu. Polaqueu. Deixa eu ver aqui. Polaqueu. Não era polaqueu, é colaqueu, né? Lisonjear, adular. É isso mesmo. Colaqueu, lisonjear, adular. Aí, pisteu, crer, confiar, com dativo. Estrateu, estar, né, numa campanha, né, militar, né? Fobeu, temer. Foneu, matar. Froneu, fronó, meditar, pensar. Figadeu, desterrar. Horeu, dançar, dançar em coro. Então aqui ele dá uns exemplozinhos aqui. Deixa eu ver se eu passo aqui para a próxima. Pronto. Eu já tinha mostrado essa tabela aqui, né? Mas eu tenho que chegar na tabela dos médios. A gente aproveitar esse tempo aqui, esse material que é tão colorido, tão mais bonitinho, só que só o Atenase limpo e seco. O Atenase ele é um pouco, para mim ele é um pouco chato às vezes porque não tem tantas cores. Eu tenho que admitir. Então, deixa eu botar aqui o tema do futuro, tema do aoristo, perfeito médio. Sim, aqui então futuro, aoristo, perfeito médio em labial. Deixa eu ver aqui. Temas do perfeito, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos olhar aqui essa tabela aqui. Então, aqui é o do verbo lio, né? Então, aqui no verbo lio, você tem assim, lelimai. É engraçado que ele não deu uma explicação legal antes, né? Como deu lá no outro. Mas aqui foi aqui, né? Lelimai, que seria, né? Aí aqui pode dar uma ideia de médio passivo, né? Você pode dizer assim, né? Lelimai seria alguma coisa como sou desatado, né? Sou desatado,
alguma coisa assim, né? Le mais, sou desatado. E aí no subjuntivo fica le menos o, né? O s, o é. E aí aqui, isso aqui é uma coisa assim que acontece no subjuntivo, no perfeito do subjuntivo. Você tem uma perífrase, você tem o particípio, você pega o particípio, né? Perfeito, e você pega o verbo ser, o verbo emi, né? Para poder você fazer uma perífrase. Então, o, lelu menos o, é como se fosse sou sendo desatado, né? Sendo desatado, né? E aí você. Só que você não vai traduzir como sendo desatado, você vai traduzir alguma coisa como que eu seja desatado, né? Que eu seja desatado. Que eu mas assim que eu tenha que eu não é nem que eu seja desatado, pode ser que eu haja. Não, é que eu seja desatado mesmo. O melhor seria isso, que eu seja desatado, né? Que eu me desate, que eu me desate, talvez possa também dizer assim, né? Que eu me desate, porque também dando a ideia da reflexiva, né? Para poder dar a ideia da reflexiva seria assim, que eu me desate, né? Le menos o. Aí no imperativo le so seria uma coisa assim como tenha desatado, né? Desate para si mesmo, né? Tenha desatado para si mesmo, né? Tenha se soltado, né? Tenha se desatado, uma coisa assim, né? O optativo ficou Lelimenos Eien, aí ficou parecido aqui com o subjuntivo, né? Sendo que aqui ele não usou, né, o subjuntivo do eimi, ele usou o optativo do eimi, do verbo ser e estar. Então ficou eien, eies, ei, eimen, eite, ei, né? E aqui com o participio o participio perfeito, lelimenos. Então, aqui ficou assim, né? Alguma coisa como Como é que a gente traduziria isso aqui? Para mim, ficou difícil de traduzir isso aqui. Me hubiera desatado. Me hubiera desatado. Como é que a gente diria isso em português? Me hubiera desatado. Me hubiera desatado ficaria alguma coisa como eu teria me desatado. Eu teria me desatado. Faz sentido. Eu teria me desatado, né? No optativo. Eu teria me desatado. Aí aqui o mais que perfeito, né? Ficou assim, me havia desatado, eu tinha me desatado, eu tinha me desatado. Eu tinha me desatado. Aí aqui, esse aqui, como foi que ele botou? Seria uma coisa como eu fui desamarrado, desatado. Né? Eu fui. Não é nem eu fui, né? Não é bem eu fui, né? Seria assim, eu tinha sido, talvez, eu tinha sido desatado, eu tinha sido desatado. Eu fui desatado, não sei se ficou bem, mas é uma possibilidade, eu fui desatado. Aí me desatado, como é que ficou? Ficava eu me libertei, estou liberto, né? Eu me libertei, eu resgatei, eu me libertei. Pronto. Aí aqui, deixa eu ver aqui, ele dá umas outras tabelas. Lá no italiano, ele dá aqui essas tabelas todas aqui, que é interessante você dar uma olhada. Como é que vocês estão? Vocês estão ainda conseguindo acompanhar? Caíram? Como é que vocês estão aí? Estou aqui ainda, professor. Aqui tem motosserra, tem tudo aqui. Aí não tem como estar com o som ligado. Ah, sim, tudo bem. Porque eu tô assim, meio sozinho aqui na conversa e ficou meio assim. É interessante que você dê uma olhada também nesse outro material aqui que eu botei, do Hellenisti, que é em italiano.
tem umas dicas aqui também, falam umas coisas sobre o perfeito que é interessante. Aí aqui por exemplo, ele diz aqui, a origem do perfeito. No verbo indo-europeu, a oposição aspectual fundamental se realizava entre o presente, a ação durativa, e o aoristo, a ação momentânea. O perfeito provavelmente não pertencia, né, ao período unitário indo-europeu. De fato, não somente a, algumas línguas como as eslavas que o ignoram, mas também outras línguas que apresentam tal formação segundo, né, uma característica própria, não reconhecendo, né, um modelo homogêneo. A criação do perfeito vai, então, ser colocada depois da unidade indo-europeia. A origem do perfeito, como se forma, não exprimia um aspecto particular em oposição ao presente ao aoristo. Isso tinha essencialmente, ele tinha essencialmente um valor estativo, indicava, isto é, um estado, uma condição no presente, e era próprio dos verbos semanticamente compatíveis com esta noção, aqueles que exprimiam, isto é, a ideia de ser, de estar, de encontrar-se, né? Como é que é esse seria? Como é que traduz isso, hein? Exerte. Exerte, agora eu fiquei. Trovar-se é tipo encontrar-se, né? Como é que é isso mesmo traduzido? Exerte, trovar-se, giacere. Estar lá, encontrar-se, mentir. Acho que mentir não, deve ser outra coisa, deve ser jazer, né? Porque aqui ele fez, às vezes o tradutor faz umas gambiarras, vocês sabem, né? Traduz para o inglês, depois do inglês para o português, aí faz essas maluquices aqui, mentir, não é mentir, é jazer, né? Porque lá no inglês é lie, né? Lei, lie, aí por isso que ele confundiu, disse que é mentir, não, jacere deve ser jazer, né? Então estar lá, exerte, trovar-se, giacere. Então, isso tudo tem os verbos assim que com essa ideia, né, podem ter dado origem, né, ao tempo perfeito. Aí, com efeito, alguns poucos antigos relatos de perfeito grego, o perfeito é fortíssimo, conservam esse valor antigo de estativo no presente. Por exemplo, aqui o verbo restar-se, né, que significa estão, se encontram, tetinasse, que significam estão mortos, se encontram mortos, né? Em seguida, a ideia de condição e estado foi transferida ao verbo que indicava uma ação, um evento. Aí através dessa extensão semântica, o perfeito adquiriu o sentido, né, o senso de resultado no presente, de uma ação iniciada no passado. Afiançado, né, no sentido original, estativo, o valor de ponte temporal. Então, entre o passado e o presente. O perfeito entrou, né, assim no sistema aspectual do verbo grego, né, no interior, né, do qual servia para exprimir a ação ação computa resultativa, que é computa, concluída, ação concluída resultativa, em oposição àquela durativa e àquela momentânea. Então tem isso, né? O sistema do presente dá a ideia durativa, o sistema do aoristo dá a ideia momentânea e o sistema do perfeito dá aquela ideia completa e resultativa. Então esse inserimento tardio do perfeito no sistema do aspecto
é, não é. O que é? Nespiega. O que é nespiega? Também explica. Nespiega. Se explica, né? Explica, né, também a sua duração relativa e, portanto, sua dela relativamente breve, né? Isso explica, né, a sua duração relativamente breve. No Koiné, ao fim do século IV antes de Cristo, de fato, aparecem, né, algumas raras formas de perfeito que não são de mão do modo indicativo. Se nota, né, a forma não indicativa médio-passiva, já na época clássica, vinha expressar vinha se expressando de um modo perifrástico. Aí o que é o modo perifrástico? É aquelas formas ali, né, com leli menos o, leli menos e, né, ou leli menos ei, né, usando assim o particípio mais o verbo ser, estar, né, o verbo emi, né, então é uma perífrase, né. Aí, deixa eu ver aqui continuando. Isso aí é um sinal de que não era uma coisa, já era uma coisa assim, que estava variando, né? Havia uma variação, porque era uma perífrase, não era uma coisa sintética. Então aqui ele diz finque, anche le forme. Deixa eu ver o que é finque. 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 Também as formas orgânicas do indicativo. Até mesmo finque. Finque aqui é um até. Finché anche le forme. Finché anche le forme. Até mesmo as formas orgânicas do indicativo vinham substituídas da perífrase particípio perfeito mais verbo essere, o verbo ser em mim, né? Em Políbio, segundo século antes de Cristo, por exemplo, se encontra gegrapto, assim, acantado, né, ao lado, né, acho que acanto ao lado, acanto é ao lado, acanto ao lado de gegramenon en, né? Então gegrapto significa a mesma coisa que gegramenon en, né? Que seria alguma coisa como estava escrito, né? Gegrapto. Aí, nos evangelhos, a forma orgânica clássica gegraptai convive ao lado aquela perifrástica gegramenonesti. Então, gegraptai seria está escrito. Gegramenonesti está escrito, só que é dito de uma outra maneira. Vocês estão entendendo? Sim, professor. É porque eu tô com medo de estar falando um negócio que não esteja impossível de entender. Mas é porque assim, só gegraptai já significa está escrito. Agora, você vai ver lá, vai ver uma variação. Hora vai aparecer assim, gegraptai, às vezes a hora vai aparecer assim, gegramenonesti, que também significa está escrito. Só que de uma forma perifrástica, onde você usa o particípio perfeito e o verbo emi, aqui na forma esti. Ali, ó, então ali você tem o estava escrito e aqui o está escrito, gegramenonen e o gegramenonosti. Tranquilo? Aí o perfeito com uma formação orgânica deixa eu ver aqui, o que é essa palavra aqui? Scomparve. Scomparve. Scomparve, desapareceu, né? Portanto, do uso também
Eu estou fazendo isso aí para vocês saberem que eu também não falo italiano fluentemente. Aparece, também experimentou uma fase de forçada revitalidade durante o aticismo da Idade Imperial, quando foi reintroduzido em homenagem aos grandes modelos literários do passado. Então aqui ele está dizendo que o perfeito ele meio que desapareceu e foi reintroduzido. Aí no grego moderno não conservou nenhum traço do antigo perfeito, ou melhor, o grego moderno não conservou nenhum traço do antigo perfeito grego, à exceção do particípio. Mentre, deixa eu ver, mentre aqui é entre, enquanto criou, né, uma formação perifrástica constituída de erro, né, que é o verbo haver, verbo ter, né, a terceira pessoa do conjuntivo aoristo, do subjuntivo aoristo. É considerado um complemento verbal, correspondendo de grosso modo ao nosso passado próximo, nós não temos passado próximo no português, né? Mas o passado próximo, né, seria o present perfect do inglês, né? O passado composto do espanhol, né? Que é esse tempo assim, eu tenho feito, né? Alguma coisa assim, né? I have done, or if, e fato não, e agora esqueci como é que se diz isso. Realizato, uma coisa assim, né? Aí, aí ele botou erropai. Eu tenho ido, né? Eu tenho ido, né? E respeito. Respeito o quê? Respeito a. Então aqui, ó, erropai. Então há uma variação, né, no grego moderno entre erropai e piga. Então, erropai significa eu tenho ido, né? Eu fui. E tem também o aoristo no grego moderno, piga, que significa eu fui, né? Ponto. É de notar-se que a evolução semelhante aconteceu em italiano e outras línguas românicas. O perfeito latino, o qual confluiu, né, confluía com o aoristo isto, seja o auri com o, deixa eu ver o que ele era que ele está dizendo aqui, ele son nel quale sono confluiti, acho que é isso, no qual eram confluídos tanto o aoristo quanto ou ora o aoristo, ora o perfeito grego, como demonstramos o perfeito de formação aurística, como o dixi, como demonstram, né, o perfeito de formação aurística, como dixi, e o perfeito de redobro, como pepuli, continuado, né, ou continuou, né, em italiano com a forma orgânica do passado remoto. O que ele está chamando de forma orgânica, eu acho que ele está querendo dizer alguma coisa forma sintética. E não, quando você tem uma só palavra e não duas, três palavras para poder dizer a mesma coisa. Foram criados, todavia, formas compostas para exprimir a anterioridade a partir da locução latina do tipo compertum habeo, sei por certo, que no latim clássico exprimiam o resultado do presente de uma ação passada. Sono venuto a conoscenza, né? Sono venuto a conoscenza, em português seria eu vim a saber, né? Dunque so, portanto sei. Então eu vim a saber, portanto sei. Aí, um significado que
é muito vizinho àquele expresso pelo perfeito grego. Com o tempo, prevaleceu a noção temporal de ação já completa e passada, e assim passada, né? Aí, cosique, de forma que a perífrase formada do partícipe perfeito mais o presente de Habel, Amaton Habel, substituiu o perfeito Amawi, ou Amavi, para exprimir a anterioridade em respeito ao presente, passado próximo. Análogo à evolução aconteceu com outras línguas românicas, como o francês, onde encontramos gemé, que significa algo como eu amava, né? Eu amei, e GM, que significa eu tenho amado, GM, tenho amado. Em espanhol, você tem amé, que significa eu amei, e tenho e amado, que significa tenho amado. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu essa explicação aqui? Eu achei ela proveitosíssima, porque ela deu um panorama aqui, falou do latim, falou do francês, falou do espanhol, falou do italiano. O que vocês acharam? Falou do grego moderno. Muito boa, professor, a explicação aí. Isso, não, ele começou lá no indo-europeu, falou do Novo Testamento, né, dos evangelhos. Então foi bem interessante esse textinho aqui. E aí, então, dei uma olhadinha aqui nesse material. Isso aqui eu mandei hoje lá no grupo. Eu não tinha mandado para vocês também, não. Tem uns textos aqui nessa gramática muito interessantes. E aí, para você poder ver, faça como eu estou fazendo. Abra no navegador, vá lendo, o que você não entender, traduz, tá entendendo? Veja as tabelas, porque, olha, eu acho muito proveitoso as tabelas, tá entendendo? Então, se você não fala espanhol, não fala italiano, vá traduzindo o que você puder e vá entendendo o que está sendo dito. E aproveite esses textos assim explicativos, assim, porque às vezes ele dá assim, uma explicação muito interessante. E ele explica um pouco assim como fazer a tradução. Porque quando você entende como é que se traduz isso para o italiano, para o francês, para o latim e para o espanhol, você entende como é que se traduz para o português também. Mas às vezes quando você fica só lá no Atenas em inglês, às vezes você não tem a noção. Tudo bem? A gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu ver aqui o que mais eu ia mostrar para vocês. Aqui tem umas tabelas. As tabelas aqui não são tão legais, porque não tem uma explicação. Eu queria que tivesse uma explicação aqui nesse aqui. Talvez aqui esse aqui não esteja dando a explicação que eu queira. A explicação que eu queira talvez tivesse mais aqui nesse aqui. Aqui fala de como é que faz o partícipe perfeito. É interessante você dar uma olhadinha, né? Como é que faz o partícipe perfeito. O infinitivo perfeito aqui também está mostrando como é que faz. Ele tem um formante, né? um sufixo, né? Para poder formar o partícipe perfeito. Esse formante, esse sufixo é em nital, né? Não é menor. Esse material aí o senhor postou também lá no grupo? Sim, isso aqui foi na semana passada. Isso aqui eu mandei na semana passada. Aí essa aqui, ele diz aqui que não é, melhor dizendo, o que ele está dizendo aqui é que o sufixo que é usado para o participio perfeito não é o nital. Seria um what. Isso aqui, esse negócio parece um F, é para ser um digama, né? E na prática ele não vai aparecer na escrita. Ele vai
ele vai aparecer assim, de alguma maneira, explicando os fenômenos fonológicos que vão aparecer lá na palavra, né? Mas não aparece esse Fzinho, não, que é o digamos. Que ele tinha um som assim de U, de V, né? Uma coisa assim, U, de W, né? Então aqui, na verdade, aqui você vai ter uns particípios assim, P, pai, deu, cos, que é o de pai deu, ou mais, né? Pai deu, ou mais, não, de pai deu, ó, né? Que eu ensino, então ficou P, pai deu, cos, né? Que seria alguma coisa como tendo ensinado, né? Coisa assim, né? Não é nem tendo ensinado, né? P, pai deu, cos seria alguma coisa como ensinado, né? Ensinado. A gente diria assim, né? Ensinado. P pai deu cos. P pai deu cria. Aqui já, esse Y aqui já é estranho. Que diabo que esse Y aqui apareceu aqui, né? P pai deu cria. P pai deu cria. Né? Que seria alguma coisa como ensinada, né? P pai deu cos. Né? Uma coisa ensinada, né? Aí aqui o genitivo, né? E aí vai, né? Deixa eu ver. Ah, aqui ele dá o médio passivo, a tabela, né? Pepai deu mai, pepai deu sai, pepai deu tai, pepai deu mai metá, pepai deu ste, pepai deu um tai, ou pepai deu o atai. Tem essa variação. E ainda pode aparecer, na verdade, isso aqui ainda pode aparecer também isso tudo com um AC. Na verdade, isso aqui fica assim como se fosse uma. Pode ser assim, ter essas duas versões, também pode ter a perífrase. Pepai del menoi, ou pepai del menai, pepai del menai, AC. Seria aqui uma coisa como são ensinados. São ensinados, são ensinadas. Tá dando para entender? Porque aqui o pepai deu mais. Seria eu sou ensinado, né? Seria sou ensinado, ou ensino-me. E aqui, para poder dizer são ensinados, ou são ensinadas, você pode usar essa perífrase aqui. Aí, deixa eu ver mais o que tem aqui interessante aqui para mostrar para vocês. Não, era mais isso aqui que ele queria mostrar, né? Aqui ele tem em poucas páginas ele mostra também o que foi dito lá no outro texto, né? Aí aqui o médio passivo, né? Deixa eu ver aqui, já tá aqui, né? O infinitivo é pepai Deus, tai, pepai Deus, tai. Aí, deixa eu ver mais o que é. E, assim, o médio passivo fica assim, pepai deu menos, pepai deu mene, pepai deu menos, né? Que aqui seria um ensinado passivo mesmo. Porque que ele aqui, esse ensinado aqui, cadê o outro ensinado, gente? Não é nem ensinado, nem esse aqui. Esse outro ensinado aqui, ele seria um ensinado no sentido de que já foi ensinado, tá entendendo? Não é ensinado passivo, é um já ensinado. Já tem ensinado. Vocês estão entendendo? Não vai dar a ideia de voz passiva. O médio passivo pode dar a ideia de voz passiva, mas esse aqui, não, esse aqui ele dá uma ideia de um resultado de uma ação concluída, né, que já no passado, mas que se apresenta no presente como uma realidade. Então, pepai del cos seria já ensinado. A gente poderia dizer, né, usar para poder caracterizar um homem, né, já ensinado. Pepai del cos. E a gente diria pepai del cuia, pepai del cuia para uma mulher já ensinada. E aí o pepai del cos seria talvez uma criança, né? Pepai del cos, uma criança já ensinada.
Tá dando para entender? Não é a ideia de passiva, de voz passiva. Essa ideia de já realizado, já concluído e com o resultado no presente. No caso aí, professor, a ação foi no passado que resultou o presente? Sim, mas perceba que aqui é um particípio. Tá entendendo? É como eu chego para um homem e eu digo, olha, ensinado. Tá entendendo? Eu digo assim, ele é ensinado. Mas eu não estou dizendo que ele está sendo ensinado por outra pessoa. Eu estou dizendo que já já é ensinado, já é ensinado. Ou seja, ele é adestrado já. Sim, mas é complicado, né? Assim, porque pode até querer dizer que eu posso até querer dizer que ele já ensinou, tá entendendo? Ele já ensinou. Eu posso. É complicado, né? Assim, porque como aqui é ativa, né? É ativa, né? Não é passiva, né? O talvez a gente fosse melhor a gente dizer assim, já ensinante, já ensinante, para não dizer ensinado, né? Talvez resolveria. Já ensinante, que talvez desse uma ideia de ação, né? Da voz ativa e não da voz passiva. Mas é complicado a diferença. Mas aqui, então eu mandei para vocês nesses materiais. Tinha um outro material que eu não mostrei nessa aula, mas que eu mandei para vocês, que é um material que faz par com esse outro aqui. Porque esse aqui é tipo esse manual aqui é como se fosse uma gramática, né, desse outro material. Deixa eu fechar aqui algumas coisas para não ficar pesado na hora de abrir. Eu mandei 3 PDF para vocês em italiano hoje, que são desse material Hellenisti. Eu tinha mandado os outros em espanhol, mas hoje mandei também esses 2 materiais em italiano. Aí é o volume, eu mandei o volume 1 e o volume 2, né, que é como se fosse a parte assim dos exercícios e tudo mais, mas a parte que deve ter falando de perfeito já deve ser no volume 2, não é no volume 1. Bom dia, quem é que chegou agora, hein? José. Tudo bom, José? Faz aí. Então eu estou gravando aqui. Então, olha, aqui no. Eu mandei uns materiais em italiano, né? Então, olha, um dos materiais que eu mandei hoje foi essa gramática aqui, né? Que tem assim, manuale, né? Manuale. Mas ele também tem um material assim que é tipo uns exercícios, uns textos culturais, que também é interessante. Então, eu mandei o 1 e o 2, mas a parte que fala de perfeito, acho que está aqui no 2. E aí, essa aqui começa na seção M, sezione M, unità 30. Perfeito ativo, perfeito ativo. Então, aqui vai ter, né, perfeito, a noção preliminar, perfeito primeiro, indicativo ativo, perfeito segundo, indicativo ativo, perfeito terceiro, indicativo ativo. Então, ele faz essa classificação de perfeito primeiro, perfeito segundo, perfeito ativo, porque eu acho que ele deve classificar assim os perfeitos que são. O primeiro deve ser o regular, o segundo aqueles que têm um radical irregular, e o terceiro são aqueles que não devem ter vogal temática. Aí o perfeito conjuntivo em italiano é o subjuntivo. Optativo é o optativo, imperativo é imperativo, né? Aí participo infinitivo ativo,
Então aqui ele vai ter umas coisas assim, né? Que ele vai dar uma explicação bem interessante. Então você pode, a partir da 269, você pode olhar esse material aqui e ver várias coisinhas, né? A explicação, ele vai dar a explicação bem calma aqui, né? E tá em italiano, é verdade. Mas não significa que você não possa traduzir. Tá tudo aqui traduzível. Dá para você copiar e traduzir alguma coisa. Então, as tabelas muito bonitas, tem umas figuras, tem umas explicações assim que eu acho muito boas, que eu acho que vocês vão aproveitar. Então, então aqui não é uma gramática porque ele tem muito exercício. Ele dá essas explicações, então ele de repente começa a atacar exercício para você fazer. Você não é obrigado a fazer. Mas, hipoteticamente, ao ler isso aqui, você poderia tentar fazer o exercício de cabeça. Tá entendendo? Aí, eu não sei se ele tem no final, talvez ele tenha a correção, né? Olhe no final dos arquivos para ver se tem a correção. Aí, então, ele vai ter aqui todas as tabelas de novo, que é legal, você dá uma olhadinha nas tabelas. Eu gosto aqui quando tem uma tabela bonita, assim, colorida, né? Verde, vermelho, chama bastante atenção, né? É uma coisa, assim, que me agrada, assim, no estudar uma coisa assim, né? Então, aí aqui ele vai ter uns vocabulários aqui, de uns verbos para você aprender. E aí vai tendo lá as tabelas, assim, né? Para você fazer assim a classificação, né? Você dividir, né? Você vai dividir aqui nos morfemas, né? Que não é sílaba não, viu, gente? Isso aqui é para ser os morfemas, né? Aqui é o redobro, aqui é o radical, aqui é a característica, isso aqui deve ser uma desinência também, de número pessoal, né? E aqui, olha, o lema é a forma de dicionário, né? Kaleo. Então, esse verbo aqui, keklekas, é um perfeito, né? De segunda pessoa, né? Do singular do verbo kaleo, né? Então, aqui, kaleo se chama, significa eu chamo, né? Keklekas seria assim, eu tenho chamado, não, tu tens chamado, né? Tu já chamaste, né? É uma coisa assim, né? Tu tens chamado, tu já tens chamado, né? E está chamado, né? Tu chamaste e já está chamado, né? Então esse exercíciozinho aqui é legal de você tentar fazer primeiro que seja na sua cabeça. Se você quiser fazer também no caderno, você também vai ser proveitoso. Então aqui, olha, se você gosta de gramática, olha, pega esse negócio aqui, olha, e manda ver, tá entendendo? Dá para estudar muita coisa aqui nesse material em italiano aqui, viu? Aí tem aqui um texto aqui para você ler também, um outro texto aqui para você ler. É um texto que deve estar adaptado, não deve estar 100%, né, no original. Não parece até, na verdade, são frases que ele retirou de autores original. Acho que talvez até esteja no original aqui, só que são frases, não é um texto, não, são frases. A frase 1, porque ele juntou tudo aí parecia um texto, mas não era. É frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, até a 12, né? Aí tem umas do Plutarco, né? Tem umas cartas, né? Então é interessante aqui você ler esse material aqui também. É um material bem, bem interessante também. Não é só a gramática limpa e seca, porque tem muitos exercícios e tem vocabulário. Então ele taca aqui uma lista grande de vocabulário aqui, olha. Qual é o verbo? Água, conduzir. Qual é o perfeito? Eca. Acuo, que é ouvir, né? Qual é o perfeito? Aquecoa. Então, olha, é interessante que você dá uma olhada nisso aqui. É um material bem assim gramatical, né, diferente do Atenásia, mas como vocês estão no avançado, às vezes vocês precisam de uma coisa assim para dar um reforço, né? E aí eu acho que é interessante.
não vai dar tempo da gente corrigir isso aqui na aula, nem fazer os exercícios na aula, mas eu tô mostrando aqui o material que eu mandei para vocês, porque eu quero que vocês explorem, tá entendendo? Explorem que vai dar bom. Então aqui tá, nesse aqui já é no 2. Eu que eu mandei o 1 e o 2, mas esse aqui já é o 2. E tá na unidade 30, né? Unidade 30, perfeito ativo, sezione M. Aí eu mandei também esse aqui, que é uma gramática, que faz parte do mesmo, da mesma coleção, que é a coleção Hellenistic, uma coleção alemã, a italiana, né? Aí aqui o capítulo, né, que ele começa a falar o 18, né, da morfologia, que ele vai falar do perfeito, né, o sistema il sistema del perfeito. Então aqui no manuale está na 253 e a unidade 30 aqui no volume 2, né, de exercícios, está na unidade 30, começando aqui na página... Deixa eu ver, voltar para o começo aqui. Vocês já viram, mas eu vou voltar para o começo aqui só para terminar a aula, mostrando qual é a página. Isso, a página 269. Tudo bem, gente? Então, fica aqui um abraço para todos que participaram da aula. E eu vou tentar aqui encerrar a gravação. Ficou gravado hoje.